Olá, meus nobres e cultos alunos. Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um método de resolução de circuitos. O que é isso? Métodos de resolução são formas que a gente tem para facilitar a resolução de circuitos mais complexos. Na videoaula anterior, nós vimos o primeiro método, que é o chamado método de Kirchhoff, né, que usa aquelas duas leis de Kirchhoff, vocês devem estar lembrados, né? A lei das tensões de Kirchhoff, né? A soma das tensões dentro da malha é igual a zero, e a lei das correntes de Kirchhoff, que diz que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem dele. Esse é o primeiro método, vamos dizer assim, mais sofisticado para resolver circuitos mais complexos. Mas existem outros métodos, né? Esses métodos, na verdade, pessoal, são ferramentas, vários tipos de ferramenta para resolver vários tipos de problemas diferentes, né? Então, todos os métodos resolvem todos os problemas, só que uns facilitam mais. É como se fosse o seguinte, olha, se você quiser cortar uma árvore usando uma faca, você vai conseguir cortar. Uma hora você derruba a árvore, mas vai demorar muito, porque não é uma ferramenta adequada, né? Da mesma forma, se você quiser descascar uma laranja utilizando um machado, você vai conseguir, mas com problemas, né? Vai demorar muito. Então veja, todas as ferramentas resolvem todos os problemas, só que algumas são mais dedicadas, são mais otimizadas para serem utilizadas em determinadas situações, né? Então nós temos na nossa área aqui de elétrica diversos problemas muito complexos para serem resolvidos. Então, alguns deles a gente vai optar por uma ferramenta, outros a gente vai optar por outra ferramenta. Ah, professor, como que eu vou saber qual ferramenta? Isso não tem jeito, isso é na experiência. À medida que você vai resolvendo os exercícios, você bate o olho no exercício e fala, olha, esse aqui o método é mais legal, esse aqui o método facilita mais. Isso é coisa que você vai adquirir com a experiência, à medida que você for fazendo exercício. Num primeiro momento, não se preocupe, eu vou falar para vocês, ó, faça por esse método, faça por aquele método, tá certo? Nós vamos estudar alguns métodos, como eu já disse, nós já estudamos o primeiro método, que é o de Kirchhoff, e nós vamos estudar a partir de agora o chamado método de Maxwell, beleza? Então, vamos lá. Então, veja aqui, pessoal, o método de Maxwell. Maxwell foi esse simpático senhor aqui, um matemático, ele era matemático e físico, de origem inglesa, né? O nome dele é James Clerk Maxwell, que tem diversas teorias dentro da eletricidade. E dentro dessas teorias dele, nós utilizamos muito uma técnica de resolução de circuitos chamado método de Maxwell, que nós vamos entender ele aqui, certo? Eu vou já explicar esse método para vocês, utilizando um circuito como exemplo, né? Veja só esse circuito aqui, como ele é complexo, né? Já é um circuito que tem diversas fontes de energia, né, e diversos resistores. É um circuito mais complexo que, vamos dizer assim, para resolver ele utilizando apenas aquele método de Kirchhoff, usando apenas aquelas duas leis, ficaria muito complicado, né? Mais tarde eu vou mostrar para vocês como é que isso fica realmente complicado se a gente não usar a ferramenta adequada. Bom, o que esse método de Maxwell diz para nós? A regrinha é o seguinte, está até escrito aqui, ó. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar as correntes reais no circuito. O que são correntes reais? Correntes reais são aquelas que realmente existem. Em cada fio desse aqui, em cada ramo do circuito, vai existir uma corrente. Então eu coloquei aqui, ó, nesse ramo aqui nós temos a corrente I1 circulando, aqui nós temos a corrente I2, aqui nós temos a corrente 3 e assim por diante. Nós temos aqui várias correntes nesse circuito, tá? Essas correntes que foram colocadas aqui, elas têm um determinado sentido que eu vou arbitrar, eu vou estimar isso, eu não sei o valor da corrente nem o sentido dela, então eu posso chegar aqui e chutar. Posso colocar que essa corrente 6 aqui está para baixo ou está para cima, não importa. No final, o próprio problema vai mostrar para nós se a forma que nós chutamos aqui, o sentido, se está correto ou não. Como que eu vou saber? Se lá no final, na hora que a gente terminar de resolver, se aquela corrente que a gente calculou que deu valor positivo, então significa que nós chutamos certo.
Agora, se a corrente deu um sinal negativo, simplesmente significa que a corrente que eu coloquei, o sentido que eu coloquei aqui, na realidade, ele é o contrário, tá certo? Então não precisamos preocupar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir aqui no circuito e colocar as correntes reais, as correntes que realmente existem no circuito, quando eu for lá na prática e montar esse circuito, beleza? A segunda coisa que a gente deve fazer é estabelecer uma corrente para cada malha. Veja esse circuito aqui, quantas malhas ele tem? Tem diversas malhas, né? Nós temos uma malha aqui, lembra o que é malha? Malha é um percurso fechado para corrente. Então veja aqui, eu tenho uma malha aqui, eu tenho outra malha aqui, eu tenho outra malha aqui, eu tenho uma malha externa, certo? Eu tenho outras malhas nesse circuito aqui, mas está bem evidente aqui essas 4 que nós acabamos de falar aqui, certo? Então, eu vou escolher o menor número de malhas possível, menor, desde que todos os elementos, todos os resistores e fontes do circuito estejam contemplados por essas malhas. Não pode ficar nenhum elemento de fora, certo? Então, por exemplo, se eu escolher para nós estudarmos essa primeira malha aqui, ela vai pegar todos esses elementos que estão aqui, certo? Se eu pegar essa outra malha, ela pega mais esses outros elementos aqui. E se eu pegar essa outra malha, ela pega os outros que ficaram faltando. Então veja que se eu utilizar 3 malhas, é suficiente para abranger todos os elementos que tem nesse circuito. Então é possível a gente chegar numa solução usando 3 malhas. A gente deve sempre pegar o menor número de malhas para dar o menor número de contas. Simples, certo? Então neste caso aqui, eu vou pegar, como o problema já está colocado aqui, eu vou usar a mesma situação que está nesse problema aqui. Mas quando você for fizer, você pode pegar essas malhas aqui e estabelecer um sentido que você vai andar nela, né? Aqui, por exemplo, nessa malha, eu chamei essa malha de malha IA, ou seja, eu estou dizendo que nessa malha aqui existe uma corrente hipotética, né? Uma corrente hipotética que eu chamei de IA, que percorre essa malha nesse sentido aqui, sentido horário. A pessoa queria colocar no sentido anti-horário. Pode? Pode. Isso aqui é estipulado por você, né? A malha da corrente B, a mesma coisa. Eu peguei ela também no sentido horário, né? E falei que essa malha aqui, dentro dela, existe uma corrente circulando só dentro dela aqui, uma corrente hipotética. Essa corrente, gente, não existe na real. É só um artifício para a gente chegar onde a gente quer, que é calcular as correntes que realmente tem em cada fio desse aqui. E a outra malha que eu estou tomando como para a gente estudar aqui é essa malha aqui, ó, onde eu disse que dentro dela existe uma corrente chamada corrente IC circulando dentro dela, no sentido horário também, certo? A pessoa podia colocar uma no sentido horário, no anti-horário? Pode, não tem problema. Você pode fazer o que você quiser aqui. Você pode estipular o sentido de giro dessas correntes na hora que você for caminhar nesse circuito, você pode estipular o sentido que você quer rodar, no sentido horário e no sentido anti-horário, não tem problema, tá? Então esse é o segundo passo. E o terceiro passo é o seguinte, nós vamos agora, a partir de um certo ponto, nós vamos circular essa malha, tá certo? Nós vamos começar a andar nessa malha a partir de um certo ponto, certo? Por exemplo, vou pegar aqui e começar a circular nessa malha. E vou aplicar aquela regra lá do Kirchhoff. A soma das tensões dentro de uma malha é igual a zero, certo? Eu vou fazer isso. Só que nesse caso aqui, diferentemente do método de Kirchhoff, eu não preciso de polarizar. A regra é o seguinte, eu vou caminhar na malha no sentido aqui que eu mostrei. Por exemplo, nessa nossa corrente IA aqui, eu vou partir de um ponto qualquer, por exemplo aqui, e vou caminhar. Na hora que eu encontrar com uma fonte de energia, e eu passar por essa fonte do menos para o mais, eu estou tendo uma elevação da tensão. Então, o valor dessa tensão entra no nosso cálculo como positivo.
Se eu caminhasse e encontrasse, passasse do mais para o menos, a fonte de energia entraria como negativo. Na hora que eu vou caminhar através de um resistor, o resistor sempre vai provocar uma queda de tensão negativa. É regra deste método. Passei a corrente auxiliar. Na hora que ela passar por um resistor, ela provoca uma queda de tensão sempre negativa, certo? E veja que há resistores que compartilham corrente com a malha vizinha. Veja que nesse resistor aqui, por exemplo, a corrente A passa nele e a corrente B também passa nele. Eu tenho que levar em conta a corrente da malha vizinha. Como é que fica, então, o nosso cálculo? Bom, como eu já disse, na hora que a gente está passando a corrente da malha que nós estamos estudando, por exemplo, nesse caso aqui, nós estamos estudando a malha IA. Então, toda vez que a corrente IA passar nesse resistor aqui, vai provocar uma queda de tensão negativa. Ponto. Aí eu vou observar a corrente da malha vizinha. A corrente da malha vizinha, por exemplo, no caso aqui o IC, a corrente dessa SC está passando nesse resistor R2 aqui, no sentido contrário ao sentido da corrente da malha que eu estou analisando. E como ela está passando ao contrário, a queda de tensão provocada pela corrente auxiliar da malha vizinha vai ser positiva. Se a corrente auxiliar da malha vizinha passasse no resistor no mesmo sentido da corrente da malha que eu estou analisando, a queda de tensão provocada pela corrente da malha vizinha também seria negativa. Beleza? Simples assim. Então, quando eu tenho um resistor, o resistor compartilha as duas malhas e deve ser levado em conta. Mas a fonte não. Por exemplo, essa fonte de energia que está aqui, ela é só levada em conta dentro da malha que eu estou analisando. Eu não preciso de preocupar com a corrente passando, a corrente da malha vizinha passando por ela. Certo? Vamos lá. Parece meio complicado, mas vocês vão ver que é super fácil. Vamos fazer isso aqui. Ó. Eu vou circular essa malha aqui, partindo desse ponto aqui, ó, certo? Eu vou circular na malha de IA, no sentido que está mostrando aqui, ó, fazendo isso aqui, certo? Aí vamos lá, ó. Na hora que eu estou caminhando aqui, veja que eu encontrei a minha fonte. A minha fonte, eu encontrei ela, eu estou passando por ela do menos para o mais. Menos por mais, eu estou aumentando. Então, aumentando fica positivo. Então, eu vou entrar aqui, ó, veja aqui, ó, 150 positivo. Vou até colocar um maisinho aqui, só para ficar claro, ó, mais 150, né? Para ficar claro que é positivo, mais 150. Aí, este resistor R1 ele vai provocar uma queda de tensão sempre negativa. Por quê? Toda queda de tensão provocada pela malha que eu estou analisando é negativa. É a regra do jogo aqui, tá? Então, nós vamos ter, como a resistência aqui é 3 ohm, nós vamos ter a queda de tensão é R vezes I. Então, 3 ohm vezes qual corrente está passando aqui? IA. Eu vou só trabalhar agora com as correntes auxiliares, tá? IA e B e C. Inclusive, esse método, às vezes, também ele é conhecido como método das correntes auxiliares, certo? Então, na hora que a minha corrente IA passou aqui no resistor R1, ele vai provocar uma queda de tensão que vai ser 3 vezes IA. Então, 3 vezes IA negativo. Por que negativo? Porque é uma queda de tensão provocada pela corrente da malha que eu estou analisando no momento, certo? Continuando, ó. Na hora que eu cheguei aqui, eu estou circulando dentro dessa malha aqui, ó. Na hora que eu cheguei aqui, esse resistor R2 vai provocar uma queda de tensão que vai ser R vezes I, 4 vezes IA. Negativo ou positivo? Negativo. Por quê? É o IA. Então, toda queda provocada pelo IA nesse cálculo aqui vai ser negativo. Então, vai ser menos 4IA. Mas veja que esse resistor R2 também passa por ele a corrente C. E a corrente C passa por ele no sentido contrário, tá vendo? Enquanto o IA está passando aqui, ó, da esquerda para a direita, o IC passa da direita para a esquerda. Então, como essa corrente IC passa nesse resistor no sentido contrário àquela que eu estou caminhando, ele vai entrar como positivo. Então, ó, menos 4IA mais 4IC. Tá vendo? Mais 4IC, porque é a queda de tensão da malha vizinha que está passando no sentido contrário nesse resistor. Continuando a nossa caminhada. Aqui, ó, a nossa corrente IA
encontrou a fonte V2, eu estou passando do mais para o menos. Então, estou tendo uma queda. Mais para o menos, queda. Então, esse 100 volts aqui vai entrar como negativo na nossa fórmula. Continuando. Menos, né? Porque a corrente A, menos 5 vezes A. Ok? E veja que esse R3 também compartilha a malha do IB. E veja, a corrente A desce, a corrente B sobe. Então, vai ser uma queda de tensão positiva. Então, nós vamos ter menos 5IA, né, que é a queda da malha IA, mais 5IB, que é a queda da malha IB, positiva. Continuando o nosso cálculo, né, ó, aqui eu encontrei uma fonte passando do mais para o menos, então ela entra como negativa. Então, menos 74. Cheguei aqui no ponto de origem igual a zero. Ou seja, o que eu fiz aqui? A soma de todas as tensões dentro da malha é igual a zero. Essa foi a primeira equação que nós tiramos aqui, que é a chamada equação da malha IA. Beleza? Vamos fazer agora em relação à malha de IB. Olha só, vamos fazer, vocês vão acabar de entender isso agora. Nós vamos partir desse ponto aqui. Eu posso partir de onde eu quiser, tá, gente? Estou partindo aqui para ficar coerente com o que eu já tenho feito aqui nesse problema. Então, vamos lá. Agora nós estamos na malha IB. Então, toda queda provocada por IB agora é negativa, certo? Então, nós vamos ter, ó, aqui nós passamos do menos para o mais. Então, essa fonte entra positiva. Mais 74, menos 5IB, certo? Queda negativa, porque a malha que eu estou analisando agora é de IB. Menos 5IB. Veja que o IA passa aqui também, passa descendo, enquanto o IB está subindo. Então, essa queda de tensão provocada pela corrente da malha vizinha IA vai ser positiva. Então, vai ficar mais 5IA, certo? Mais 5IA. Continuando. Menos 6IB, ok? Veja que aqui também passa o IC, enquanto o IB está passando da esquerda para a direita, o IC está da direita para a esquerda. Então, está ao contrário, a queda de tensão provocada pela corrente IC aqui, então, vai ser positiva. Mais 6IC, ok? Continuando. A minha corrente B passou do menos para o mais, então é positivo. Mais 15, menos 7IB, menos por mais, positiva. Mais 23 é igual a zero. Então, fechei a equação, a segunda equação aqui. Certo? E a malha C, mesmo raciocínio. Né? Nós vamos começar, por exemplo, vamos começar aqui a nossa malha C desse ponto aqui. Certo? E vamos circular. Ó. O que nós vamos ter? Primeira coisa que nós encontramos aqui, circulando no sentido que está mostrando a setinha aqui, é passei do mais para o menos. Então, de cara, essa tensão entra negativa. Menos 191, menos 15, né? Mais para o menos 15, menos 6 vezes C, agora a nossa malha em análise é IC, então toda a queda de tensão provocada por IC agora é negativa, menos 6 IC, o IC também é compartilhado pela malha IB, que a corrente da malha IB passa ao contrário, tá vendo? Passa para cá, enquanto a IC está para cá. Então, vai ser mais 6IC, mais 6IB, mais 6IB, né? Mais 6IB, ok? Continuando. Menos para o mais 100, menos 4IC, ok? Esse resistor compartilha pela malha IA, que está no sentido contrário aqui a corrente, mais 4IA, menos 8IC é igual a zero. Pronto. Eu obtive, então, a equação das tensões dentro de cada uma dessas malhas aqui, ok? Agora, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós vamos ajeitar isso aqui, ó. Vamos pegar essa equação e reduzir ela aos termos que são comuns aqui. Por exemplo, nós temos menos 3IA, menos 4IA, menos 7IA, menos 7IA, menos 5IA, menos 12IA. Beleza? E B, nós só temos esse 5IB, então ele vem para aqui. E C, nós só temos esse 4IC, ele vem para aqui. Aqui nós temos 150
positivo menos 100 dá mais 50. Mais 50 menos 24 dá menos 24. Passando para o outro lado da equação, fica aqui, menos 24. Se eu passar para o outro lado da equação, fica mais 24. E eu multipliquei tudo por menos 1 aqui, só para tirar o sinal negativo. Precisa de fazer isso? Não. Se você quiser deixar do jeito que está aqui, aqui sem problema nenhum. E aqui eu só multipliquei tudo por menos 1, né, para tirar o sinal negativo aqui do primeiro termo. Só por isso. É frescura. Se não quiser fazer, não precisa não. Ok? Então eu cheguei na nossa equação reduzida da malha A. Tá aqui. Mesma coisa, vamos simplificar aqui na malha B. Nós vamos ter 5IA, tá aqui. E B, nós vamos ter menos 5, menos 6 dá menos 11, menos 11 menos 7 dá menos 18B. E C, nós só temos esse 6, 74 mais 15 vai dar 89, né? 89 mais 23 vai dar 112. 112. Passa para o outro lado, menos 112. Ok? Multipliquei por menos 1 aqui também, né? Então, só trocou o sinal aqui. Posso fazer essas manobras aqui do jeito que eu quiser, sem problema nenhum. Tá? E C, mesma coisa. Vamos lá. IA, nós temos aqui o IA, 4IA. E B, nós temos o IB aqui. Temos aqui, ó, mais 6IB. E C, nós vamos ter menos 6, menos 10, com menos 8, menos 18. E C, menos 191 mais 100 dá menos 91. Menos 91 menos 15 dá menos 106. Passa do outro lado, mais 106. Multipliquei tudo por menos 1. Então, veja que agora eu tenho 3 equações simplificadas aqui das 3 malhas, certo? Ou seja, nós temos um sisteminha aqui, né? Com 3 equações e 3 incógnitas, né? Quais são elas? Olha aqui, ó. Vou escrever elas aqui, ó, só para a gente ficar claro para nós aqui, ó. A primeira equação, nós vamos ter 12IA menos 5IB menos 4IC, isso é igual a menos 24, certo? Essa equação é essa aqui, que eu transferi ela para aqui. A outra equação, vamos transferir aqui, vai ficar menos 5IA mais 18IB menos 6IC, isso é igual a 112, ok? E a última equação nossa, essa aqui, vamos transferir ela, nós vamos ter menos 4IA menos 6IB mais 18IC, isso é igual a menos 106. Então, o que nós temos aqui, gente? Nós temos um sisteminha com 3 equações, 3 incógnitas. O que eu fiz aqui? Eu peguei todo mundo, né? Organizei aqui para ficar a primeira coluna aqui o IA, a segunda o IB, a terceira o IB, e do outro lado da equação o valor sem a incógnita nossa aqui, né? Então, isso é um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, que tem várias formas de resolver na matemática, né? A matemática tem várias técnicas de resolução disso. Você pode optar pela qualquer que você se sente mais confortável, não tem problema não, né? Aqui, nesse caso, nós vamos resolver usando a regra de Cramer, né? Eu acho que vocês já devem ter visto isso aí na matemática, mas vamos ver como é que funciona aqui. Vamos fazer juntos, com calma aqui, para vocês entenderem e ver que é bem tranquilo, né? Bom, como é que é a solução desse tipo de equação, de 3 equações e 3 incógnitas? Eu vou calcular o determinante, né? A regra de Cramer permite calcular o determinante. E nós vamos ter o determinante principal, que é o determinante das incógnitas,
Depois eu vou ter o determinante apenas da incógnita A, da B e da C, certo? Depois, para eu saber o que me interessa de fato, que é o valor das incógnitas, né? Basta eu pegar o determinante específico da corrente A, dividir pelo determinante principal, e B vai ser delta e B sobre delta, e C vai ser delta e C sobre delta. Então agora nós vamos ter que descobrir quanto vale o delta do determinante A e o determinante principal, e depois a gente faz essa continha simples aqui, certo? Como fazer o determinante? Bom, primeira coisa, a gente vai pegar os fatores aqui de multiplicação, né? Ó, menos 12, menos 5 e 4, menos 12, menos 5 e 4, menos 5, 18 e 6, menos 5, 18 e 6, menos 4, menos 6 e 18. Está aqui, ó. Beleza? Então, essa é a montagem desse formato de matriz, né? Esse aqui é um formato de matriz. Agora, como é que a gente faz isso aqui? Uma regra para a gente fazer isso aqui é o seguinte. Deixa eu pegar aqui novamente essa equação para ficar fácil de eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Uma forma que tem para a gente resolver, que lá são técnicas da matemática mesmo, né? Para resolver isso, é isso aqui, ó. É a gente duplicar, ok? A gente vai aqui duplicar as duas colunas, tá vendo? Repetir a primeira coluna, repetir a segunda coluna aqui. Tranquilo? Então, quando eu faço isso, eu então criei essa situação aqui, né? Então, como é que eu resolvo isso aqui agora? Eu vou multiplicar agora da seguinte forma aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou pegar esses elementos aqui, ó. Ok, ó. Vou pegar essa diagonal aqui, ó. Ok, ó. 12 vezes 18 vezes 18. Somar com essa diagonal. Somar com essa diagonal. Certo? Opa, peraí. Somar com essa diagonal aqui, ó. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar 12 vezes 18 vezes 18. Certo? Vamos fazer isso aqui. A calculadora minha sumiu aqui de novo. Olha só. Vou fazer isso com calma aqui, para vocês entenderem. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso específico aqui, né? Nós vamos ter assim, ó. 12 vezes 18 vezes 18, certo? Mais menos 5 vezes menos 6 vezes menos 4, mais 12 vezes menos 5 vezes menos 6. Então, isso aqui, vamos ver quanto é que vai dar. 18 vezes 12, 12 vezes 18 vezes 18. Então, deu 3.000. A primeira parte deu 3.888. Mais. Segunda parte, nós vamos ter menos 5 vezes menos 6 vai dar mais 30. Mais 30 vezes menos 4 vai dar menos 120. Então, aqui é menos 120. Depois, nós vamos ter menos 4 vezes menos 5 vai dar mais 20. Mais 20 vezes menos 6 dá menos 120 também. Então, isso aqui, ó, deu 3.888 menos 120 menos 120. Então, deu 3.648. Beleza? Então, essa é a soma dessa multiplicação dessas diagonais principais aqui. Agora, eu vou subtrair da diagonal secundária, que é essas diagonais aqui, ó.
Vou marcar para vocês verem aqui, ó. A diagonal secundária, essa diagonal aqui, ó. Vou multiplicar por isso, mais essa soma, mais essa soma aqui. Beleza? Então vamos fazer isso com calma aqui, ó. Nós vamos ter então, esse é o primeiro caso aqui, né? O primeiro caso nosso, que é a diagonal principal. Agora vamos fazer o cálculo da diagonal secundária aqui. Então nós vamos ter menos 4 vezes 18 vezes menos 4. Soma com menos 6 vezes menos 6 vezes 12. Ok? Ó, menos 4 vezes 18 vezes menos 4, mais menos 6 vezes menos 6 vezes 12, mais a parte de baixo aqui, que é 18 vezes menos 5 vezes menos 5. Ok? Então, isso aqui vai dar qual valor para nós? Ó, nós vamos ter ali, ó, menos 4 vezes menos 18 vezes menos 4. Isso vai dar 4 vezes 4 vezes 18. 4 vezes 4 vezes 18. Então, deu 288. Deu 288 positivo, né? Que é menos 4 vezes menos 4 dá mais. Depois, vamos ter 6, 6 e 12. 6 vezes 6 vezes 12. Que vai dar 432 positivo também, né? 432. Ok? Menos com menos dá mais. Com mais dá mais. Mais, nós vamos ter agora 18 vezes 5 vezes 5. 18 vezes 5 vezes 5. Então, nós vamos ter 450 positivo também. Ok? Então, no final das contas, nós vamos ter aqui, ó, 288 mais 432 mais 450. Então, deu 1.170. Ok? Então, veja. A primeira parte aqui, ó, que nós calculamos, né? A primeira parte que nós calculamos é essa aqui, que é a diagonal principal de vermelho ali. Essa aqui é a soma da diagonal secundária, né? Que é a diagonal de verde. Então, no nosso determinante, né? Para a gente fazer o cálculo conforme a regra de Cramer, a gente tem que pegar o resultado da diagonal principal, subtrair da diagonal secundária. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3.648 menos 1.170, isso vai dar menos 3.648. 2.478. 2.478. Pronto. O que nós fizemos aqui então? Nós calculamos o determinante, esse determinante principal aqui usando essa regrinha. Beleza? É simples assim. Tá? Dá muita conta, ok, mas é bem braçal. Você entendeu como é que faz e depois é fazer conta. Pode fazer, quem tiver essas calculadoras um pouco mais sofisticadas, quiser jogar isso na calculadora e já dar o resultado lá, não tem problema. Se quiser fazer no computador, não tem problema. Lembra, nossa aula aqui de eletricidade não é de matemática, né? A matemática precisa para poder resolver os problemas, mas se você tiver um artifício para você passar por essa matemática de forma mais rápida, tranquilo. Se não tiver, faz aqui igual mostrei agora, que não tem erro não, tá? Então, gente, moral da história. Eu achei o delta principal, que é 2.478. E agora eu preciso encontrar o delta de A. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu já fiz aqui. Mesma coisa. Eu vou repetir, só que agora é o seguinte, olha só. Aqui eu peguei tudo. Agora eu vou repetir aqui as duas, a mesma história, né? Eu vou repetir aqui, ó. Aqui eu peguei o delta, eu peguei todos os elementos aqui internos, né? Ó, todos os elementos internos. O delta e A, o que eu vou fazer? No local da coluna de A, eu vou substituir pelo segundo membro da equação. Tá vendo? Então, olha só aqui, como é o IA que eu preciso,
Aqui eu vou esquecer essa primeira coluna e vou substituir por essa. Então, ó, menos 24, 112, menos 106. Beleza? E as outras duas permanecem. Ó. E aí, o que eu faço? Mesma história. Eu vou pegar, repetir, pegar essas duas colunas aqui e colocar aqui do lado. Quer ver? Ó? Vou só colocar aqui para a gente liquidar esse assunto aqui. Aqui, ó. Peguei as duas primeiras colunas e repeti. E aí eu vou fazer o mesmo cálculo. Vou pegar a diagonal principal, fazer aquela multiplicação, fazer essa conta aqui que nós fizemos para essa para esse determinante aqui, menos, depois eu fazer a diagonal secundária, igual, exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, nós vamos fazer para essa, né, o IB, veja o IB, ó, IB, como eu estou interessado no IB, eu vou cancelar a coluna de IB e vou substituir pelo segundo membro, veja aqui, tá vendo? Esse lugar do IB aqui, eu coloquei todo mundo lá de cá. Lugar do IC, tá vendo? O IC não é a minha terceira coluna, eu substituí ela pelo segundo membro da equação. Então, eu vou montar os três determinantes aqui, da forma que eu acabei de mostrar, e vou fazer o cálculo exatamente igual eu fiz aqui. Beleza? Então, no final das contas, eu vou chegar com meus três valores dos determinantes, tá certo? O delta principal, né? Então, eu vou até escrever aqui, está lá na apostila, né? O delta principal, que nós já calculamos aqui agora, que deu 2.478. O delta de IA, na hora que vocês calcularem aí, vocês vão ver que o delta de IA, vamos ver quanto que ele é aqui. Tá, esses valores estão na apostila, viu, gente? O delta de IA deu menos 4.956. Então, deu menos 4.956. O delta de B, se a gente olhar lá na apostila, o delta de B deu 99,12. 99,12. E o delta de C, ele deu, delta de C deu menos 12,390. Menos 12,390, né? Então, isso aqui vocês vão fazer com calma, vocês treinarem, né? Vocês treinarem, vocês vão fazer com calma aí esses cálculos dessas três determinantes aqui. Faz devagarzinho, com paciência, vão demorar pra caramba aí, né? Mas não tem problema, é a primeira vez, vocês vão fazer com calma, vocês treinarem, vocês vão ver que não é problema, certo? Bom, enfim, aí calculei os três determinantes, então. Agora já tem os três caras que eu quero, que é o delta principal, o delta de A, o delta de B e o delta de C. Agora, o que nós temos que fazer? Calcular o IA, o IB e o IC. O que é o IA? O IA, eu vou pegar o delta de IA, certo? Que é esse cara aqui, 4.956. Vou dividir pelo delta, que é 3.600. Cadê o delta? 2.478. Está aqui. Então, achei que a minha corrente auxiliar IA, nossa corrente auxiliar IA, é menos 2 amperes. Corrente auxiliar IB, eu vou pegar o delta de B, 99,12, dividir pelo delta principal, 4 amperes. O delta de C, eu vou pegar o delta que nós encontramos, menos 12.390, dividir pelo delta principal, menos 5 amperes. Bom, então veja aqui que eu encontrei nesse momento as três correntes auxiliares. Mas não são essas correntes que eu quero. Eu quero, de fato, saber a corrente que circula em cada fio. É isso que me importa, para eu poder amanhã calcular a bitola desse fio, calcular o fusível, ou seja, para eu poder fazer os cálculos que eu preciso, me interessa saber a corrente que circula em cada ramo desse aqui, em cada fio desse aqui, né? Aí é muito simples, veja só. O que é a nossa corrente I1? É só você observar aqui, ó. A nossa corrente I1, que está vindo para cá, veja que ela coincide com a corrente IA, concorda? A minha corrente I1 aqui, ó, olha só, a minha corrente IA, ela faz esse movimento aqui, né, no mesmo sentido da corrente I1, né? E veja que nesse fio aqui também passa a corrente C no sentido contrário. Tá vendo a corrente C, o que ela está fazendo? Ela está vindo para cá, ó.
certo? A nossa corrente IC, ela está vindo para cá. Então, o que é a minha corrente I1? Ela vai ser a minha corrente IA, que está no mesmo sentido de I1, menos a corrente C, que está ao contrário dela. Está vendo como é que é assim? Então, o que é a minha corrente I1 verdadeira, no ramo, corrente que eu quero aqui? Ela vai ser a minha corrente IA, a minha corrente auxiliar IA, menos a minha corrente auxiliar IC. Está vendo aqui? Ó? O IA é menos 2, o IC é menos 5, então vai ficar menos 2 menos menos 5, que vai dar 3 amperes, ou seja, a minha corrente real nesse ramo aqui é 3 amperes, que é a corrente que eu desejava calcular desde o início. O que é a corrente I2? A nossa corrente I2 aqui, olha, a corrente I2 ela é a corrente C, está vendo que nesse fio aqui passa a corrente C no mesmo sentido de 2, ou seja, ajudando a I2, positivo, e a corrente IB passa contrário, tá vendo? Então eu posso falar que a minha corrente I2 ela é a IC menos a IB. IC menos IB. IC é menos 5, o IB é 4, menos 5 menos 4, menos 9 amperes. É a nossa corrente I2. Corrente I3. O que é a nossa corrente I3? Essa que desce aqui. Ó. Essa corrente I3, veja que descendo também está IA, e está subindo IB. Então, a I3 ela é formada pela IA positivo, porque está no mesmo sentido da corrente I3, menos a corrente IB, que está no sentido contrário. Então, I3 é IA menos IB. IA menos 2, menos IB, que é 4, menos 2, menos 4, menos 6 amperes. O que significa esse 3 menos 6 amperes? O que é esse menos aqui? Menos significa que na hora que nós chutamos o sentido da corrente 3 para baixo, foi uma suposição que nós fizemos lá no início do problema. O problema está contando para nós aqui, a física, a eletricidade está contando para nós aqui, que quando a gente ligar esse circuito, essa corrente 3 ela não vai ser para baixo, ela vai ser para cima. Só isso que esse negativo indica para nós aqui. Tá? O que é a nossa corrente I4? Nossa corrente I4, quem é a nossa corrente 4? Deve ser essa que está apagada aqui, né? A corrente 4, veja que ela é a própria IC, tá vendo aqui? Ó? Olha lá. Nesse fio aqui só passa a IC e passa no mesmo sentido da I4. Então a I4 é igual a IC, ponto final. Então a I4 é menos 5 amperes e acabou. Tá? O que é a corrente I5? A I5 é essa aqui, ó. Olha a I5, está descendo. A IB também está descendo e só tem a IB nesse fio. Então eu posso dizer que a corrente I5 ela é a própria IB. I5 é igual a IB, que é igual a 4 amperes. Fechou? E a I6? I6 é essa corrente aqui, ó. I6. Veja a I6, ó. A I6 ela desce. E quem passa nesse fio? Apenas a IA, mas passa no sentido contrário. Então, eu posso dizer que a minha corrente 6 ela vai ser menos a corrente IA. E 6 é menos a IA. Ou seja, menos 2 amperes, mais 2 amperes. Beleza? Portanto, veja aqui ó, que eu consegui resolver esse problema, resolvi esse circuito, achei todas as correntes desse circuito usando esse chamado método de Marx ou método das correntes auxiliares. Será que eu acertei? Olha só, uma forma de você fazer uma prova assim, facinha aqui. Ó. Nós não conhecemos já a lei de Kirchhoff das correntes. O que a lei de Kirchhoff das correntes diz? A soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das que saem dele. Vamos pegar um nó qualquer aqui. Eu vou pegar um aqui, depois vocês façam em casa aí esse teste nos outros nós para vocês verem. Se der certo, é a garantia que nós acertamos. Por exemplo, vamos pegar esse nó aqui. Ó. Esse nó. Nesse nó aqui, eu posso dizer que a soma das correntes que entram é igual à soma das que saem. Quem entra nesse nó? I1 e I2. Quem sai? I3. Então, eu posso falar que I1 mais I2 é igual a I3. Vamos ver se isso é verdadeiro. Se for verdadeiro, provavelmente nós acertamos. Vamos ver? O que é o I1? O I1 que nós calculamos aqui foi 3 amperes. Beleza. O que é o I2? I2 nós calculamos foi menos 9 amperes. Então, menos 3 menos 9 é igual a I6. O que é o I6? I6 é 2 amperes.
É 6 não, e 3. E 3 é menos 6 amperes. Está correto isso, gente? Olha aqui, ó. Menos 3, menos 3, menos 9, menos 6 amperes, que é igual a menos 6. Pronto, tá vendo? Deu certinho. Então, a soma das correntes que entram nesse nó é igual a soma das correntes que saem dele. Morreu. Então, bacana, bateu. Agora, vocês vão fazer para esse nó, fazer para esse, e para esse. Façam em casa só para vocês testarem. Se fechar, se der essa igualdade aí for verdadeira, não, se você fizer essa matemática, der certinho, ó, acertando sem problema, é uma forma de você conferir que você acertou. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido. Aí na sequência da apostila tem alguns exercícios, tá? Façam os exercícios, vejam esse vídeo, revejam ele. Qualquer dúvida nas nossas aulas síncronas, a gente vai tirar essas dúvidas e vai trabalhar com vocês a resolução de exercícios. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Se cuidem, fiquem com Deus. A gente se encontra em breve. Um abraço.